Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. Ontem saíram os números das exportações brasileiras, números que foram bem interessantes, até para uma quarta semana, onde teoricamente a gente já tem uma queda nos volumes exportados, os números até que surpreenderam. Mas será que a exportação pode ser o viés ou a motivação de um novo patamar de preços para a arroba do boi, como a gente viu acontecer em segundos semestres de anos anteriores? Será que esse bom desempenho agora do mês de julho pode trazer uma nova perspectiva aí para os preços da arroba em função do bom desempenho da exportação de carnes? Tudo isso a gente vai conversar agora com o Iago Travagini. O Iago é analista de mercado lá da Agrifato, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, Iago. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está falando com a gente direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Já começo te perguntando dos resultados de ontem, Iago, das exportações. Vieram bons, dá para dizer isso, né, Iago? Exato. Primeiramente, boa tarde, bom dia ainda para quem está acompanhando aí do Centro-Oeste brasileiro. E bem, Alexandre, a gente teve aí um resultado, não digo excelente, obviamente, porque a gente ainda está superando de maneira bem tímida o que foi ano passado, né, em volume diário, mas um resultado muito bom. A gente vai provavelmente fechar aí com o melhor mês do ano, né, acima das 140 mil toneladas. Provavelmente a gente vai buscar aí 160, 155 mil toneladas exportadas nesse mês de julho, o que é um resultado excelente para esse mês, mas de certa forma já vem aí em linha com o que a gente espera para o segundo semestre, né? O segundo semestre ele costuma ter uma demanda melhor aí do que comparativamente falando com o primeiro semestre. Então, dentro desse cenário que se traça nesse primeiro momento, a gente vê as exportações caminhando muito bem, entrando aí em linha para o que deve ser aí um segundo semestre muito bom também. Então a gente vai ter que acompanhar, obviamente, mas o que a gente vê é que a China continua comprando e pagando mais caro também. Apesar, hoje a gente vê, né, a gente observa aí que os resultados parciais apontam para que a gente reduza o volume exportado em 2021, mas na hora do recebimento, né, da conta em dólar, a gente vê que a receita com as exportações de carne bovina devem ser de cerca de 5 a 10% maiores do que foram em 2020. Então a gente vê um número muito bom para a receita, justamente porque a gente está conseguindo aumentar o nosso crivo, né, o nosso preço, digamos assim. A gente está conseguindo subir de patamar em preço e o mercado está recebendo muito bem. Afinal, o Brasil como um todo, né, é uma nação que tem um volume que pode atender o mercado interno, o mercado externo de maneira satisfatória, com boa qualidade e preço melhor. Então a gente está conseguindo melhorar o nosso preço por conta de todos esses crivos que o mercado tem dado para a gente. Então, resultado excelente. O que você está pontuando é que mesmo que a gente não tenha um crescimento em volume tão agressivo quanto a gente viu acontecer em anos anteriores, o resultado é favorável, Iago, mas é um resultado favorável a ponto de dar fôlego para que isso possa chegar na cotação da arroba do boi, por exemplo? Bem, então, o resultado, a receita, né, que a gente diz é favorável, é muito bom. A gente provavelmente vai fechar com o melhor ano da história em receita. Para isso ter um impacto, a gente vai ter que trabalhar justamente nessa questão do volume, né? Hoje o mercado externo ele compra muito bem, ele está no nível relativamente bom, mas ainda é difícil repassar isso para a arroba no preço da arroba do boi gordo em São Paulo, né? Justamente porque a gente subiu muito, né? A gente olhou para a carcaça, para o boi gordo em dólares e olha aí um preço bem elevado, né? Então a gente ainda estava tentando repassar esse aumento de custo e agora a gente consegue. Pode ser, e isso vai depender também muito do dólar, né? Se o dólar avançar de maneira concisa e firme, o dólar seria um fator que poderia dar esse impulsionamento para o preço do boi gordo, né? Se o dólar voltar a 5,50, 5,80, a gente tem toda uma gama diferenciada. Mas com o que o mercado prevê, né? Tudo bem que o dólar ele é o pesadelo dos economistas, né? Mas com o que o mercado prevê, a gente deve manter esse patamar de 5,10, 5,20 dólares o valor do dólar, né? Então, provavelmente o que a gente deve enxergar aí é uma receita levemente maior para as exportações. A gente consegue gerar
uma receita melhor para os frigoríficos, mas ainda assim a gente não deve ver nesse primeiro momento um impacto sobre o preço do boi gordo. O preço do boi gordo, ele, na nossa visão, ele ainda se mantém estável, mas ele tem capacidade de valorização, mas a nossa visão seria ou o dólar que acarretaria isso, ou outro fator que a gente vai abordar mais na frente aí, que provavelmente seria a demanda interna. Boa. Deixa eu só traduzir em números isso que você falou. Quando a gente fala do preço da carne brasileira no mercado internacional, a gente está falando de que patamar de preço e como eu comparo com o que aconteceu no ano passado, Iago? Bem, vamos lá, né? Quando a gente olha ali para o ano passado, a gente trabalhava com uma média aí de 4.400 a 4.700, 4.800, né? $1.000 por tonelada. Isso acontecia muito ano passado, mais ou menos desse patamar. A gente variou muito dentro desse patamar. Já era uma evolução frente ao que foi em 2019. A gente conseguiu evoluir porque o mercado estava ávido, e principalmente a China, ávida pela proteína bovina. Esse ano a gente está evoluindo mês a mês. Então a gente muito se questionou sobre a falta de competitividade da carne bovina brasileira nesse mercado externo, mas a gente está conseguindo evoluir o nosso preço. A gente exclui os compradores que pagam menos, e a China, os Estados Unidos, Israel são países que vêm comprar, pagam mais caro, e hoje a gente trabalha com um patamar de praticamente $5.000 e 400 pela proteína bovina brasileira. Então hoje a gente conseguiu avançar mais ou menos aí cerca de $800 a $900 por tonelada em frente ao ano passado. Então a gente está muito bem nesse quesito preço, a gente está conseguindo explorar mercados que pagam mais pela carne. Isso automaticamente exclui outros mercados, né? Porque a gente basicamente sai fora de países que compravam em volume, mas não pagavam bem. Então, Argélia, Egito, Rússia, todos esses países eles compravam volume do Brasil, mas não pagavam tão bem. Então, hoje o que a gente tem é um cenário mais diferente. Quem quer comprar do Brasil está tendo que pagar mais caro, e quem quer pagar menos está indo para outras alternativas mais baratas que não teriam a mesma qualidade da carne brasileira. Por isso que você coloca que o dólar seria um fator importante aí para, de repente, resgatar esse pessoal que estava acostumado a pagar menos pela carne bovina, Iago? Exatamente. Então, o dólar poderia ser um resgate porque automaticamente quando a gente está hoje no dólar de 5,20, você tem um nível de competitividade X, né? Quando você traz esse dólar para 5,80, 5,70, que já chegou aí durante esse ano, o seu nível de competitividade ele aumenta muito. A gente falaria em 1,5x ou enfim 2x para esse mesmo produto. Então, automaticamente você consegue basicamente reduzir o seu preço de venda para esses países que compram em volume e você destina essa carne para o mercado externo. Só que hoje a gente tem que botar em conta que a gente não tem tanta oferta. Então, às vezes, para o frigorífico, e hoje, com o que está acontecendo no mercado interno nos últimos 6 meses, ao invés de mandar para esses países, a gente, em alguns momentos, compensa você mandar para o mercado interno, que é o que está acontecendo agora. Então, ao invés de mandar para a Argélia, para o Egito, o frigorífico que tem a capacidade de exportar, ele prefere mandar para o mercado interno, porque o mercado interno está basicamente pagando o que esses países pagavam. Então, se o dólar vier a 5,80, é outra história. E aí isso poderia fazer com que a exportação em volume ganhasse ganharia novos ares, né? Digamos assim, ele ganharia um rumo mais forte. Muito bem. Então a gente entendeu essa questão da demanda de exportação. E você colocou o fator diferencial aí, que seria o mercado interno. A exportação, se continuar dessa forma, ela vai sustentar, fazer até leves ajustes, ou ajudar em leves ajustes aí na arroba. Mas que o diferencial viria da demanda do mercado interno. Agora, essa demanda já está dando sinais de que vai acontecer? Essa demanda, a gente pode contar com ela para favorecer uma mudança de patamar no preço da arroba? Bem, a demanda interna hoje, e acho que já há um tempo assim, continua, ele é a principal trava para o boi gordo, né? Subir ainda mais. A gente olha aí, principalmente desde maio e abril do ano passado, né? Esse segundo trimestre do ano passado, quando a gente começou a ter o problema da crise econômica gerada pela pandemia, a carne bovina no varejo, ela destoou dos outros elos, né? Quando você olhava para o boi gordo, para a carcaça casada no atacado, a alta aconteceu para esses ativos, né? Para o boi gordo e para a carcaça casada. E normalmente esses três andam junto. A carne bovina no varejo, a carcaça casada e o boi gordo, eles têm a tendência de por si só andar junto. A valorização, seja na queda, seja na alta, eles costumam andar relativamente juntos.
Só que desde esse período, desde o segundo trimestre de 2020, a carne bovina no varejo ficou para trás. Por quê? A alta que o boi gordo teve não foi conseguida ser repassada pelo varejo na ponta final para o consumidor, porque o consumidor ficou mais pobre, digamos assim, né? O consumidor perdeu o poder de compra em todo esse período de crise econômica. Então, hoje, o que a gente vê é que enquanto você pega um comparativo com o ano passado, a carne bovina no varejo conseguiu valorizar 25%, 30%, o boi gordo subiu 60%. Ou seja, teria uma gama aí de mais ou menos 15 a 20 pontos percentuais que a carne bovina no varejo tem que subir. Esse processo de valorização já começou a acontecer. Antes, essa diferença era ainda maior, lá em janeiro desse ano. Então, quando você olha ali para janeiro desse ano até agora, a gente vê a carne bovina no varejo conseguindo galgar novos patamares e valorização. A gente já está no 7º mês consecutivo em que a carne bovina no varejo paulista se valorizou. Então, a gente vê agora o varejo conseguindo imprimir alta atrás de alta, isso é ótimo para o mercado. E a tendência natural é que essa carne bovina no varejo suba, por conta dessa reposição que precisa acontecer. Mas a gente precisaria da demanda interna recuperando. E a gente está, pelo menos, os indicativos de crescimento econômico, de melhora de produção industrial, enfim, todos os indicadores fazem nos crer que a gente vai ter uma retomada de economia, né? A gente vai passar por esse momento de crise de demanda interna. E isso lá na frente causaria uma demanda interna firme, pujante, e que na nossa visão aqui da Agrifato é que lá em novembro, principalmente ali outubro, novembro, quando começa a preparação para as festas de fim de ano, né, a gente pode ter sim um repique muito grande sobre o boi gordo, justamente por conta dessa demanda que está represada por falta de poder de compra, mas que no momento em que tiver a completa reabertura econômica, que a gente tem falado muito disso aqui, né, que a vacinação está andando, que a vacinação está muito bem, que a gente deve reabrir a economia, isso poderia causar uma forte pressão sobre os preços no varejo, que é uma coisa que a gente acredita que ainda vai acontecer, que a carne bovina não conseguiu subir o que ela deveria ter subido, e isso, consequentemente, traz uma pressão sobre a carcaça casada e, consequentemente, sobre o boi gordo. Então, o que a gente acredita aqui ainda é que o preço do boi gordo ele pode subir, ele consequentemente, com essa demanda maior, ele vai subir por conta dessa necessidade de você repassar essa alta de custos ainda para o consumidor, que não foi conseguido feito, mas que deve acontecer, principalmente na nossa visão ali, a partir do final, meados de outubro, até ali final de novembro. Vamos traduzir isso em números então, Iago. Você falou que já são 7 meses consecutivos de alta na carne. Como é que a gente mede isso em preço? Hoje, quanto se paga pela carne no varejo? Bem, hoje a gente tem um preço médio, né? Então, todos os cortes cárneos, né, que a gente considera bovinos, a gente tem um preço médio aí de R$ 41,30, R$ 41,50 para carne bovina no varejo. E isso é basicamente aí um preço que está relativamente vamos botar aí 5 a 6 reais maior do que era lá no ano passado, né? A gente está conseguindo repassar essa alta para o varejo desde janeiro desse ano. Lembra que de junho de 2020 até dezembro de 2020, a alta foi muito tímida. Essa alta que está acontecendo, ela acontece a partir de janeiro desse ano. Então, hoje a gente fala de um 41,33, 41,50 na carne bovina no varejo. Na carne Mas isso, por enquanto, é só uma recuperação do que se perdeu. Exato, a gente está num processo de recuperação, não é nem do que se perdeu, né? Porque a margem vai ficando espremida, o varejo não conseguiu repassar. Enquanto o boi subia 60%, a carcaça casada subia 50%, 55% no comparativo anual, o varejo ficou para trás, o varejo subiu 30%. Então, ele está conseguindo repassar alta? Tá. Mas ele está conseguindo repassar sua alta na totalidade? Não tá. Então, hoje o problema ele está tendo que pagar um X e vender a metade desse X para o consumidor, porque o consumidor não aguenta pagar ainda esse valor acima da carne. Então, na minha visão, a carne ela não tem muito espaço para cair nesse momento. Então, a tendência natural é de alta e isso deve acontecer no mercado interno e, consequentemente, particularmente, eu acredito que isso vai resvalar e vai ter seu impacto sobre o boi gordo. Eu acho que o boi gordo ele vai subir, mas ele não vai subir na mesma proporção que a carne bovina ainda vai subir. Tá, e para mudar o patamar do boi gordo, essa carne do varejo precisaria atingir que valor aí? Então, o que a gente acredita é que a carne bovina no varejo ela vai ter que subir, ela deve subir, mas a gente
vai ver esse reflexo aí a partir do momento que a gente acredita ali que chegar nos 43, aí a partir até os R$ 45 por quilo, né, que o mercado aceitaria pagar nesse preço médio, aí sim a gente veria um boi gordo sofrendo impacto de demanda, né? Ele começa a sofrer um impacto de demanda e, consequentemente, esse impacto de demanda geraria um preço do boi gordo mais alto. Então, a partir dos R$ 44, R$ 45, a gente deve ver, sim, um boi gordo sofrendo cada vez um impacto de demanda maior para subir seu preço, para estimular a produção, digamos assim. Muito bem. Agora, e a oferta, Iago? Lá para o final do ano, se tudo isso acontecer, a oferta vai estar preparada para atender esse boom de demanda aí? Infelizmente, o que a gente vê hoje é que, principalmente o segundo giro de confinamento, não está tão estimulado quanto foi o primeiro giro, né? A gente tem uma questão muito pertinente no que tange a custos, né? Hoje a gente tem um custo muito elevado para você fazer o confinamento. O confinamento hoje, que é o core, que é, digamos assim, o coração da produção de segundo semestre, né? Principalmente de último trimestre de ano, por conta da pastagem que sofreu muito. A gente tem uma pastagem, principalmente quem optou por fazer uma suplementação a pasto, quem optou por um semi-confinamento, está tendo que olhar para suas pastagens e ver uma situação crítica do ponto de vista de sustentação, está tendo que ir atrás de feno nesse momento. Então não se tem um estímulo muito grande para fazer confinamento. Quem está optando por pasto está sofrendo muito com as geadas e com o estresse hídrico que a gente teve lá no primeiro semestre do ano. Então a gente tem um problema muito grande no quesito oferta, porque a gente está com um problema de pasto, e o confinamento não está dando um retorno tão positivo, porque o custo está muito alto, o milho já está R$ 100 de novo, ao mesmo tempo em que a gente olha lá para o preço e vê o preço na bolsa do boi gordo a 326. Então, não se tem um estímulo tão grande a se confinar nesse momento por conta de preço, nem mesmo olhando para a bolsa. E não é todo mundo que olha para a bolsa quando fecha esse negócio, nem mesmo olhando para a bolsa você tem um retorno muito acima, ou que vale ao risco, que vale ao delta, que a gente fala aqui como economista, né, de você botar seu dinheiro no boi gordo. Então, essa é a grande problemática hoje do boi gordo. A gente tem um preço não muito atrativo na bolsa, ao mesmo tempo que a gente tem um custo muito elevado para se fazer esse boi via confinamento. Então, a oferta, na nossa visão, esse ano não deve melhorar mesmo no segundo semestre. Ô, Iago, então eu vou te botar aí numa saia justa. É hora de investir mesmo sabendo que você não tem como se planejar e contar com um futuro aí ainda por ser construído? Assim, eu acho que assim, é óbvio que tem que se alinhar o perfil de risco do pecuarista, né? Se ele está preparado para assumir um risco de algo que não se tem um planejamento muito claro Concreto, diante. né? E exatamente, por isso que a gente tem sempre analisar mercado e tomar decisão também baseado nessa análise de mercado. Então, quando a gente olha fazendo todo esse cenário, né? Quando a gente constrói cenário, a Agrifato acredita que sim, o preço pode subir até os R$ 340, R$ 350. Pode ser que aconteça, mas isso é baseado na nossa análise de mercado. Pode ser que o mercado não aconteça isso. Então, hoje, o confinador, o pecuarista que determinar que vai tentar fazer o animal lá para outubro, novembro, ele não tem um cenário muito fácil, não. Ele vai ter que, basicamente, apostar numa alta do mercado que a bolsa ainda não precifica. Então, Sabendo que está correndo risco, né? exato. Então, calcular o delta, ou que nem a gente fala, né? Botar esse risco na conta é muito importante, porque às vezes não compensa ele botar esse risco se ele não tiver o estômago para aguentar esse risco, porque pode custar não só o dinheiro dele, mas a saúde também. Então, acho que é muito importante nesse momento que é crítico para a pecuária, para o confinamento, avaliar se vale a pena esse risco de botar o animal no coxo. Legal. Muito boa análise, Iago Travagini. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, trazendo fatores novos aí para serem analisados nesse mercado, principalmente com a visão aí para o segundo semestre. Volte sempre, Iago. Valeu, Alexander. Obrigado. Um abraço, cara. Abraço. Tá aí, Iago Travagini aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Informações muito importantes e pertinentes aí de serem consideradas na hora de se programar e se planejar o investimento para o último trimestre do ano.
o cenário que se tem hoje é bastante positivo, as exportações estão dando sinais de que vão se manter bastante boas, não só em volumes, né, com a manutenção dos volumes, mas também com ganhos extras na valorização da carne brasileira no mercado internacional. A demanda interna pode melhorar, sim, com uma recuperação da economia no segundo semestre. Isso, segundo avaliou o Iago, já vem acontecendo nos primeiros meses do ano. O varejo que não conseguia repassar o preço para o consumidor já tem aos poucos melhorado aí os seus resultados, aumentando a sua margem aí. Isso significa que aos poucos o consumidor está disposto a pagar mais pela carne bovina brasileira e que, se isso continuar sendo registrado nos próximos meses, isso pode dar fôlego, sim, para que a demanda interna aumente, e isso pode acabar aí respingando na valorização da arroba do boi. Então, uma melhora da demanda interna seria o ponto crucial aí para uma valorização da arroba do boi, principalmente nesse último trimestre do ano, no segundo semestre, mas especialmente no último trimestre do ano. Só que, por enquanto, são só cenários. O que a gente consegue ver e até onde o produtor consegue se proteger não traz essa perspectiva de melhora das demandas e, por isso, está sem incentivo da oferta. E, portanto, como avaliou o Iago, na hora de investir, na hora de se preparar para participar desse mercado lá no final do ano, o produtor tem que avaliar muito se está disposto a assumir esse risco caso esse cenário não se comprove. A gente já viu várias vezes isso acontecer, sempre algum fator no meio do caminho pode desviar esse rumo aí dos preços. Enfim, é um cenário bastante concreto, mas também não confirmado e, portanto, decidir sobre o que fazer é bastante arriscado nesse momento, mas fica por conta aí de cada um decidir até onde quer tomar esse risco. Os cenários são positivos, porém ainda não estão concretizados. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, em São Paulo. De olho na tela, vamos lá. Para julho, R$ 319,40, alta de 0,57%. Para agosto, R$ 320,40. Agosto tem queda de 0,05%. O setembro, R$ 326,50, por enquanto com alta de 0,71%, mas últimos negócios por volta de 10 horas da manhã. O outubro, R$ 326,50, esse sim, acompanhando aí a evolução do mercado, alta de 0,23%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 320,60, com alta de 0,98%. São esses os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.